Meu nome é Eusineia, eu sou psicóloga, moro aqui em Patinga desde os meus 6 anos de idade. Meus pais já são falecidos, eles são pioneiros, né? Vieram para Ipatinga, não era bem num comecinho, né? Mas a cidade, em 72, a cidade ainda estava, né, no começo de vida dela, né? 10 anos de emancipação. E você sabe me dizer por que seus pais vieram para cá? Meus pais tinham uma venda, né, pequena venda na cidade de Resplendor. As coisas estavam muito difíceis e o meu pai, que era construtor, ficou sabendo de Ipatinga. E antes mesmo de saber como que era a vida aqui, ele resolveu juntar a família, colocar num trem, né, com as coisas, com o saco nas costas e vir para Ipatinga. Nós chegamos aqui, fomos direto para uma pensão, lá no Prato Raso. Fomos ficar nessa pensão até ele encontrar um barraco, uma casinha. E aí a gente foi morar onde é ali a Assembleia de Deus do Centro, né? Próximo do kart ali. Num barracão, não, até bem organizado para a época. E a minha mãe gostou porque já era perto da escola João Mangabeira. Ficamos morando ali e meu pai conseguiu um teste na Uzi Minas. Mas ele não passou no teste, né? Não passou no exame de vista. Ele tinha qualificações para trabalhar, mas não passou nesse exame. Ele era estrábico e eles viram isso como um problema para ele trabalhar com projeto, como ele já desenhava, ele achou que era isso que ele ia fazer, né? Talvez uma presunção da parte dele, mas foi esse teste que ele fez e ele não passou. E aí ele falou que não ia ficar. Não vou ficar, já que aqui não tem, né, trabalho para mim, não estou gostando. Mas ele foi ficando durante uns 4 anos. E a minha mãe, ela resolveu ficar. Ela falou assim, olha, andei pela cidade, a cidade é linda, tem muita escola, porque nessa época já tinha o Manuel Isídio, o João Mangabeira e o João 23. Tem muita escola, só onde eu andei, contei 3 escolas. E aqui tem lugar das crianças estudarem, então vou ficar. A gente morava na época muito próximo à casa da dona Lili, a irmã da dona Lilá, e ela era professora, então ela incentivou mais a minha mãe, ela ajudou a minha mãe a conseguir, né, vaga nas escolas, e aí minha mãe bateu o pé que não ia embora. Né? Então minha mãe não tinha trabalho, meu pai também não, né? A gente ali num barraco sem móveis, sem nada, e aquela dificuldade toda, minha mãe saiu na rua e resolveu comprar marmitas, né, comida e um fogão jacaré. E falou, hoje eu vou fazer comida e vou oferecer para os rapazes do alojamento que só tem almoço na Uzi Minas, mas não tem janta. Então eu vou fazer isso. Então ela foi lá, na cara e na coragem, sem dinheiro nenhum, quase deixando uma criança lá de garantia. E aí ela foi lá e falou com o dono que era o Armazém do Povo. Ele foi, falou que não, eu vou confiar na senhora, eu vou dar uma oportunidade para a senhora. Ela comprou 20 marmitas, que eram aquelas que tinham suporte de alumínio. Ela foi para casa com aqueles ingredientes, improvisou também um fogãozinho a lenha lá de barro, no quintalzinho da casa. E só naquela noite ela já ofereceu, foram 18 rapazes dos alojamentos ali perto do onde é o bombeiro hoje, né? Ali eu acho que era J1 e J2. E aí eles foram lá em casa comer e ela já falou assim, se vocês quiserem eu também lavo a roupa de vocês. E aí ela passava o dia cuidando da roupa, lavava a roupa, quando dava 3, 4 horas ela começava a janta. 6h30, 7 horas os homens já estavam finalizando, todo mundo com a marmita na mão, sentado em bancos improvisados no quintalzinho, né? E aí ela foi morando naquele chamado beco, né? Que moravam 20 famílias, na cabeça de porco.
20 famílias, um banheiro e um chafariz, um tanque, para todas as famílias. E aí ela tinha que lavar roupa naquele improviso ali, no horário que o chafariz era liberado para ela. Aí ela lavava de madrugada e assim foi durante um tempo até que o meu pai resolveu ir embora mesmo. Aí quase 5 anos de Ipatinga ele foi e deixou a gente. E a situação complicou um pouco mais, né? E aí ela tinha que pagar aluguel e dar conta das crianças. Aí ela comprou um direito, um barraco mesmo, era um cômodo de eucatex, né? Nem madeira não era, na rua Nova Lima, porque as pessoas acham que Rua do Buraco era um complexo, né? E quem morava lá sabia o nome das ruas. Então tinha a Rua São José, a Rua Araxá e a Rua Nova Lima, que era mais próxima do Ribeirão Ipanema. Aí ela comprou um direito lá, um barraquinho, né? E foi morar com a gente, foi trabalhando e fez um barraquinho melhor, um barraquinho de madeirite, ou seja, ela subiu um degrauzinho, né? Mas era bem bonitinho, bem limpinho, bem simpático. Estava morando com a gente estudando, né? Como ela sonhava. Que a minha mãe, ela era analfabeta, mas o sonho da minha mãe é que a gente estudasse. Tudo para minha mãe se resumia que a gente tivesse formação. A gente estudar para ela era a compensação de todo o esforço que ela fazia. E aí quando a gente estava nesse auge de um barraquinho melhor, veio a enchente de 79. Veio a enchente de 79 e destruiu tudo, né? Levou tudo, por pouco não levou a gente. A gente já estava de sobreaviso, chovendo muito, porque aquele ano de 79, esse mês choveu igual um dilúvio, né? Foram 30 e tantos, quase 40 dias de chuva dia e noite. Então, naquela hora que caiu mesmo a tromba d'água, a gente já estava pronto para sair. Nós saímos, assim que a gente pisou no escadão da Rua Ponte Nova ali, que ligava a Rua Ponte Nova, a tromba d'água caiu, a gente já viu o barraco, né, ser levado. Pelo menos a gente viu o telhado, a gente achou que ele estava sendo levado já. E aí, nessa época, as coisas ficaram muito difíceis, nós voltamos a morar numa pensão no centro, até ir para um abrigo. Ela não conseguia, minha mãe era uma mulher muito diferenciada, muito batalhadora, e ela lutou, ela falou assim, não, eu aceito qualquer coisa, mas vocês não vão morar em abrigo, porque estava acontecendo, né, muitos casos de assédio, né, as mulheres, era muita mistura de pessoas ali, muitas histórias, muitos tabus também, e ela arranjou um barraquinho no Veneza, a gente foi morar até que a água baixou, todo mundo limpou o seu barraquinho, voltamos para a Rua do Buraco. Então as coisas foram ficando cada vez mais difíceis. Aí eu estudava com uma garotinha que era filha de uma das conhecida, afilhada de uma das garotas lá do Joá. E lá na escola eu recebia dinheirinho e tal para passar limpo as composições, né? As redações na época chamavam composição. Eu recebia para passar limpo, porque tinha uma caligrafia muito bonita. Meu pai, ele era um pouco, né? Tinha um pouco de estudo, então ele sempre corrigia muito. Então, ela percebeu que eu escrevia bem, ela começou a fazer propaganda daquilo, até chegar nessa moça. Aí essa moça perguntou se eu não escrevia uma carta para a mãe dela na outra cidade, mas que eu tinha que criar uma história, porque eu não podia falar que ela era prostituta. Aí eu falei, todo mundo que vem para cá, né, isso eu já tinha uns 11 anos, todo mundo que vem para cá geralmente trabalha no Cariru, no castelo, de doméstica, de babá, né, de empregada, de carregar bolsa na feira. Era esses os trabalhos. Então a gente pode colocar que você faz isso. E ali elas começaram, veio uma, aí ela me dava um cruzeiro, aí aumentou um pouquinho para eu ir lá postar, né? Na dona Cidinha mesmo, né, que ela chamava. Eu lembro que era uma senhora, né, que a gente postava a carta lá na avenida ali, perto da casa do Alano, mais ou menos. Mas eu era muito pequena, então sempre tinha que pedir meu irmão para me levar em algum lugar e eu disfarçava. Ninguém na minha casa sabia, acho que eles vão ficar sabendo agora.
Eles vão ficar que eu ficava com muita vergonha de falar, né? Porque as meninas vinham lá do Juá e elas me contavam assim, briguei com meu homem, ele me cortou com gilete. Aí contava primeiro e depois eu escrevia, para eu dizer para a família que ela estava impossibilitada de ir ou de trabalhar, que ela estava doente, que tinha acontecido um acidente com ela, mas eu tinha que falar diferente. Então eu fui criando narrativas, né? Aquela imaginação que eu tinha para fazer composição na escola, eu fui criando umas narrativas que agradavam. E a letra, elas começaram a colocavam até dinheirinho para a família dentro da cartinha simples, né? Cartinha normal. Aí colocava ali o dinheirinho e as histórias, eu não me dava conta, né? Porque eu era muito nova e eu estava muito afim de ganhar um dinheirinho para comprar o pão. O dinheirinho que eu ganhava dava para comprar pão, dava para comprar merenda na escola, né? Pão com molho, com chup-chup na escola. Então isso foi me fazendo ir, como, né, escrevendo ali sem percepção do que era. Eu entendia muito pouco, eu achava que elas ficavam no bar vendendo bebida e que elas usavam aquela roupa curta porque elas achavam engraçado, era coisa meio teatral. Eu não entendia porque que todo mundo usava, parecia um padrão. Todos usavam uma sainha plissada, branca, rosa, preta, sabe? Era muito comum. Aí houve um boato, não sei se lenda, que o prefeito proibiu que elas transitassem ali pelo centro, principalmente com aquelas vestes, né? Com roupa curta. E houve esse boato, e eu não sei se elas acreditaram, se isso era verdade, não posso falar que foi. E aí ficou mais difícil para elas irem ao centro. Então aumentou ainda a minha atividade, porque aí pagava a gente para fazer mandado. Né? A gente ia na rua comprar absorvente, a gente ia na rua comprar medicamento, assim, para dor. A gente pedia a gente para comprar mantimento, alguma coisa que era rápida, um pão. E o que elas faziam? A divisa entre Nova Lima e Rua Araxá era aquela descida para o Veneza, né? Antes da ponte, a ponte era novinha, tinha acabado de inaugurar. Então era só elas virarem dali para cá, estavam na Rua Nova Lima. Então a gente já ficava ali, vinha da escola, já ficava na boca esperando. Né? Eu arrumei um caixotinho, né, parecido com a Central do Brasil. Eu arrumei um caixotinho com uma colega, porque se eu fosse mais para perto de casa, minha mãe ia saber. E ali na porta dessa colega mesmo, eu escrevia, minha colega ia dobrando, botando nos envelopes. E assim que a gente terminava ali, a gente ia no centro, a gente subia para ir na Dona Cidinha postar, até ter o correio, né? Depois tinha o correio, a gente ia no correio, selava. E aí, assim, as crianças andavam na rua, tranquilo, né? Naquela época. E fui fazendo isso assim durante muito tempo, até que um dia, eu já adulta, contei isso para uma pessoa e percebi o tamanho daquilo. A sensibilidade que eu voltei a olhar para trás era diferente. Né? Quanto sofrimento, tinha uma que precisava de ir embora rápido porque o amante tinha sido morto pela esposa. Teve um caso que o homem que frequentava lá gostou tanto dela que queria tirá-la de lá, e aí a esposa matou o amante, né, que era esposa dele, e ela estava assustada. Aí quando eu lembro, essa moça tinha 16 anos, eu tinha 11, ela tinha 16 anos, e ela estava em apuros aqui em Patinga. Então eram moças que vinham assim dos arredores, né? Muita gente, muita moça de Teófilo Otoni. Tambacuri eu me lembro porque tinha um sotaque parecido com o do baiano. Eu achava que elas eram tudo baiana, porque o sotaque era parecido, mas porque elas eram de Teófilo Otoni, Tambacuri, essa região, no Vale do Jequitinhonha. Então, gente muito pobre, e que vinha em busca, né, da prostituição, porque Ipatinga cheia de homem. Depois que Ipatinga teve, as famílias foram vindo, né? Muitos rapazes solteiros, e elas foram atraídas para aquela vida miserável. Nem todas tiveram finais felizes, né? Eu sou testemunha de um final feliz,
que um senhor que era solteiro, né, mais ou menos uns 40 anos, na época era um homem maduro, né, 40 anos, e ele gostou de uma moça pernambucana, linda, até pouco tempo eu tinha a foto dela. Um dia eu fui gravar lá no centro com alguém, levei a foto, tomei chuva e a foto dela estragou. Mas essa moça, ele pegou essa moça, juntou com essa moça, ela já tinha um filhinho que deixava lá na rua São José, que moravam as famílias de bem, né, para ser cuidado, e aí essa moça chegou a morar de inquilina nos fundos da casa que a gente morou um dia, e ele levou essa moça embora de volta para a terra dela, para casar e para viver com ela. Então essa foi uma história de final bom, né? Ele levou, já tinha vivido com ela um ano e estava tudo certo, era um homem trabalhador, mas naquela violência, naquilo tudo que representava a zona boêmia da época, muitos tiveram finais bem tristes, né? Seguimos, né? Isso passou um pouquinho, né, obscuro para minha mãe, que de vez em quando me pegava, eu falava que era outra coisa que eu estava fazendo. E na época eu fiz um documentário há um tempo atrás e eu não mostrei para ela, porque, né, eu tinha vergonha de ter desrespeitado, mas era como uma criança, né? Como eu arrumei um jeito de sobreviver na época, né? Continuamos aqui, ela viveu aqui em Patinga e com um sonho de trabalhar na Uzi Minas, a minha mãe, né? Mas a minha mãe era analfabeta, então eu consegui ensinar ela a assinar sem me alfabetizar, né? Porque era muito difícil depois para ela. E ela realizou o sonho, pelo menos, de trabalhar na Uzi Minas através da Fundação São Francisco. E aí, assim, a minha mãe, ela amava Ipatinga, tinha orgulho, ela adotou Ipatinga. Ela nem se lembrava mais que ela nasceu em Itabirinha de Mantena. Então, ela amava Ipatinga, ela amava. Tudo que teve em Ipatinga, a minha mãe se orgulhou. Por exemplo, inaugurou a prefeitura, ela levou a gente para conhecer elevadores, sabe, mostrar aquele prédio com aquele orgulho da prefeitura de Ipatinga. Era como se Ipatinga fosse dela. Então, quando ela entrou na fundação, em 1990, faltavam 15 anos para ela aposentar. Então, ela conseguiu trabalhar dentro da área da Uzi Minas, como aquele sonho, né? Eu consegui entrar dentro da área da Uzi Minas, e ela mostrava a Uzi Minas, fotos lá dentro para a gente com todo orgulho. Foi assim até ela aposentar, né? Ela conseguiu comprar mais tarde uma casa. Ela foi uma das 100 primeiras famílias a serem indenizadas para o Vale do Sol. Chegou a morar no Vale do Sol 5 anos, não se adaptou, porque ela trabalhava no Horto, numa lanchonete lá, se eu não me engano, da família Quebra-Quebra. Aí, de lá dessa lanchonete, ela foi trabalhar na fundação. Aí ela comprou um lote lá no bairro Vila Formosa e viveu lá até o fim, que tem em julho faz 3 anos que ela faleceu, né? Mas a minha mãe trilhou todo o caminho das lavadeiras, né? Das marmiteiras e depois da fundação, né? Daquele trabalho todo. E minha família segue ainda lutando aqui em Patinga, né? Por dias melhores, por um lugar ao sol. E eu, né? Me formei aos 56 anos, há 3 anos atrás. Estou aí trabalhando nas clínicas de Patinga, tentando, né, levar aquela escuta que eu fiz daquelas moças, talvez já era um dom, né, para mim, porque a escuta sempre foi uma coisa peculiar a mim, né? É isso. E qual o nome da sua mãe? Minha mãe, Geralda Apolinária de Jesus. Olha, eu conheci, foi muita gente que veio para cá como um Eldorado, né? Como ir para os Estados Unidos, era quase isso. Esse sonho americano, né? Era o sonho de vir para... Na verdade, o meu pai, quando trouxe a gente, ele chamava aqui de Intendente Câmara, não de Patinga. A gente não veio para cá chamando aqui de Patinga. E eu, muito curiosa, eu vi na estação, quando eu desci, Intendente Câmara. Eu já li lá, né?
E aí eu vi muita gente chegando assim, vou para lá, não, eu tô aqui, mas minha família é de tal lugar, né? E eu vou voltar. Mas a maioria estava falando isso já há 2, 3, 4, 5 anos, né? Ao contrário da minha mãe que fincou o pé. E ela era deslumbrada, assim, ela andava pelo centro de Patinga, maravilhada com a cidade. Ela é como se ela tivesse tido uma visão futurista de Patinga, né? E Patinga vai muito mais além. Então, quando ela viu construir o estádio, né? Ela morreu há 3 anos atrás, lúcida, com 77 anos. Então, ela viu Ipatinga no auge que está agora, né? Ela era uma mulher muito além do tempo, muito inteligente. Então, ela viu muito Ipatinga. Então, ela mesma aconselhava as pessoas a não ir embora. Com esse amor pela cidade, ela falava assim, vai não, aonde que tem uma cidade dessa? Cidade limpa, tem gente para varrer as ruas, né? Porque tinha as formiguinhas que varriam a rua. E tem emprego, os nossos filhos podem ir para o Senai, trabalhar nas Minas. Então ela incentivava. Mas assim, a maioria das pessoas entendiam que isso aqui era um tempo. Tanto que eu acho que aqueles rapazes dos alojamentos, se não se casassem aqui, eles iam embora. Eles deixavam noivas, né? Ou esposas e voltaram mesmo. Muita gente veio, né? Trabalhou e voltou. Mas até bem pouco tempo, agora a gente tem uma geração inteira de Patinga, mas até bem pouco tempo, né, a gente não encontrava tudo, não. Eu casei aqui, minha esposa era de tal, o pai dela veio para cá trabalhar, eu vim trabalhar. Então todo mundo veio de fora de alguma forma e se encontrou aqui, né? E Patinga, ela mexe com a gente de várias formas, né? Minha mãe, por exemplo, ela veio de Aimorés, depois Resplendor e veio para cá. Cidades mais tradicionais, mais católicas, por exemplo. Então, quando ela chegou aqui, uma coisa que ela ficava assim, aqui não tem muita tradição católica. A igreja era muito moderna, as igrejas aqui eram muito modernas, porque aqui não tem uma catedral, né? Uma igreja, daquelas igrejas de cidade pequena, porque a cidade é nova e moderna. Aí ela não entendia, porque não tinha muita coisa, assim, muito santo na igreja. E uma coisa que ela ficava buscando ali, né, naquela forma dela ver a cultura, talvez isso era uma forma dela entender a cultura que ela não sabia o que ela queria. Aí eu falava assim, olha, mãe, talvez as pessoas aqui não gostam de fazer aquelas caminhadas, que era procissão, né? Que tem lá na nossa cidade. Mas ela tinha essa modernidade, assustou muita gente também, sabe? Essa questão de Patinga, né? Não ter aquelas igrejas históricas, as igrejas antigas, e tudo era novinho, né? Então, quando construía uma igreja com uma estrutura moderna, né? Como a igreja do centro, e acompanhando isso hoje a Cidade Nobre, né? Uma igreja assim, diferente à igreja do Horto, que ela de vez em quando ela gostava de ir lá, que era mais com um perfil assim, mais tradicional para ela. Então assim, naquela época que eu convivi dentro da periferia, né? Eu não convivi lá com as outras pessoas, mas eu vivia no centro, andando naquelas lojas ali, né? A nossa rua para brincar era a Avenida 28 de Abril, para brincar de correr ali durante a noite, quando fechavam as lojas. Então a gente convivia com criança de todos os níveis, né? Ali com o pensamento de todos os níveis. Então, para mim, o que estava muito atrasado, para eles já existiam, né? Por exemplo, eu tinha que ir lá para a rua Juiz de Fora, na casa de uma menininha, andar aquele pedaço todo para assistir, por exemplo, uma novela das 6, que era a única que dava para assistir na janela da pessoa. Então, em Patinga já tinha um lado, né? Tinha os bairros Castelo, Borriti, tudo desenvolvendo por um lado, e a gente conhecendo Ipatinga pelo prisma de Rua do Buraco até o centro, né? Subia a escada, você estava no centro. Então, aquele povo que estava ali já estava, né,
assentado ali, né? Já tinha seu comércio e tal. E quem estava na Rua do Buraco estava vivendo aquela expectativa. Se não melhorar, eu vou embora. Se não melhorar, eu vou embora. Então, aconteceu um certo êxodo depois da enchente. O povo realmente, muita gente voltou para suas terras, porque não conseguiu, né, reabilitar ali depois da enchente, que a enchente de 79, eu acho que ela foi uma das piores, né, de Patinga. E acho que houve isso, entendeu? Vinha, eu vou ficar lá uns 3, 4 anos e depois eu vou embora. Aí gostava, a cidade realmente é, né, atraente e foram ficando, né? E aí lá se vão 52 anos que a gente está aqui na cidade. Então, na adolescência, o que a gente tinha era as discotecas, né? Aí tinha várias casas, né, de discoteca e era algo bem inocente, porque começava às 2 da tarde para menor de 18 anos e até às 18, 19, aí a gente saía, a galera novinha, e entrava os de 18 anos para ficar ali no máximo às 23 horas, 22 horas, né? Que era o máximo da época. Então tinha degraus no Vila Ipanema, que até bem pouco tempo eu me lembro que o prédio estava lá intacto com o nome. Isso não tem muito tempo que eu passei lá e vi. E lá tinha essas matinês, né, de dançar. A gente se deslocava a pé lá da Rua do Buraco. Aí, detalhe, ninguém falava que morava na Rua do Buraco. Todo mundo morava na Rua Ponte Nova. Então, a Rua Ponte Nova parecia que ela cabia muito, né, mais gente que ela podia comportar, porque todo mundo gostava de falar. Pouca gente assumia que morava. Eu sempre fui muito cara de pau de falar, assim, eu achava melhor você falar. Eu moro lá na Rua Nova Lima, que desce ali e tal. E tinha o Chateau, né, que era ali eu não sei o nome daquela rua, acho que é aquela rua que corta... A rodoviária. É a rua que corta Belo Horizonte, deixa eu lembrar o nome dela, e sobe até lá no Pitágoras, onde era o Acedipa. O Chateau era ali. Não tem a Estação Memória? Aquela rua de trás ali. Esqueci o nome dela. Tem umas ruas assim que eu faço confusão. Não sei se é Varginha. Não. Não é não. Eu tive até uma lojazinha naquela rua. Ela tem o cartório que a gente lidava com as coisas lá. Então ali tinha as boates, né, as coisas, mas eu não cheguei a ir, né? Então o que a gente fazia era juntar a galera nas portas das lojas à noite, na Avenida 28 de Abril. A gente juntava uma galera ali, ficava na porta das lojas, conversando. Lá na Rua Ponte Nova, tinha uma casa que, se eu não me engano, ela não foi demolida ainda. Uma última casa que está lá, né? Ali, assim, na Rua Ponte Nova, cá no final, uma casinha bem antiga, que morava uma família lá, que tinha os filhos todos crescidos, todo mundo era rapaz e moças. E lá eles tinham uma condição financeira que eles tinham televisão, a gente via cada rua que tinha, né? Tinha som, então tinha música. Então o que acontecia? Ele virou um point cultural, inclusive. Foi até ali que eu conheci, assim, muita gente que hoje lida no museu. Ali ficava o pessoal tocando violão, ouvindo música, né? MPB da época, muitos artistas que estavam chegando naquela década de 70, primeira vez que eu ouvi Raul Seixas, e aí a gente ficava ouvindo, né, pequenininho, novinho, e ali era assim, era o passatempo. Até que criou, que apareceu, não sei se ele foi construído, inaugurado na época, aquele trevo do Panorama, que virou outro ponto da galera, que era tipo assim, um mini Parque Ipanema. Aquele gramado ali, a gente juntava, né? Aí começou a juntar a galera, fazer piquenique, né? Tocar violão. Então, até mais ou menos os meus 14 anos, eu vivi por ali nessa vibe aí. E aí foi quando a prefeitura levou todo mundo, meio que... Foi assim, quem queria... Não tinha escolha. Ou você ficava lá na rua isolado, porque eu já estava demolindo as casas,
ou você ia pro Vale do Sol. Então nós chegamos lá no Vila Celeste, eu tinha 14 anos, né? E aí eu continuei estudando no João 23, onde eu estudei, e morando a minha mãe não queria nem que eu estudasse no Canaã nem nada, ela não queria morar lá no Vale do Sol de jeito nenhum, ela não gostava, porque lá não tinha estrutura nenhuma, né? Não tinha estrutura, muita lama, muito barro, não tinha nada, não tinha nem luz, nem água, nem nada, só tinha uma casinha de um quarto e sala e um banheiro e colocou umas casinhas, colocou a gente lá e pronto. Depois que que essas famílias foram todas para lá, começaram a vender e voltar, formou outra vez a favela. Então, assim, demorou um tempão para que viesse um prefeito que conseguisse finalmente acabar com a rua. Aí, finalmente, né, já eram umas 2 levas de famílias que tinham voltado, formado de novo aquela aglomeração. E aí assim, o pessoal saiu de vez, né, e fez a vida em outro bairro. Eu me casei muito jovem, né, casei com 18 anos, fui morar no Rio de Janeiro, morei um bom tempo, depois voltei para cá e sigo aqui. Então, aí a primeira leva que foi para o Vale do Sol foi a primeira partida, né, do povo da Rua do Buraco. Me lembro que o prefeito era o João Lamigo. Aí levou todas as famílias nessa época, Vale do Sol, parecia que a Rua do Buraco estava extinta, né? Só que assim, ela começou a formar de novo, ainda tinha um resto de casas para tirar, todo mundo não tinha saído ainda. Então foi, né, refazendo a favela ali de novo. E talvez até com novos moradores na cidade que caíam lá, né? E aí sim que foi criado o bairro Planalto. Aí essa segunda leva definitiva foram para o bairro Planalto. Então ficou dividido a primeira turma nos mais antigos, os pioneiros no Vale do Sol, e os novos e os que restaram lá foram para o Planalto. Tinha muito. E lá no Vale do Sol, onde não tinha casa ainda, tinha as casas, né? As casinhas de pombo. Onde não tinha casa e que tinha lotes, muita campanha foi feita em cima desses lotes. Foi dado como para campanha, né? Presente de campanha. Então tem casas bacanas. Aí deram para umas pessoas que era assim, funcionário da prefeitura, filho de funcionário. Como eles tinham condições, eles construíram casas lá boas. E aí uma vez teve uma matéria, as mansões do Vale do Sol. Que tinha umas 4 casas muito distantes das casas de lá, né? Aí saiu uma matéria no jornal, me lembro, eu tinha uns 14 anos quando eu vi, eu corri para casa com aquela matéria para minha mãe ver, né? As casas eram próximas das nossas, isso era tudo em campanha, né? Aí eu casei, fui embora para o Rio, morei um tempo, né? Voltei, porque meu esposo chegou à conclusão de que aqui perto da minha família era melhor, porque aí a gente já tinha um filho e já estava grávida de outra. E aí a gente chegou aqui, ele foi trabalhar na área da Uzi Minas, né? Nós conseguimos que ele fosse trabalhar na área da Uzi Minas, e eu fui trabalhar no Luxor Hotel. Aí eu fui para lá, fui trabalhar de garçonete, e durante 12 anos da minha vida eu trabalhei até que o hotel encerrou as atividades aqui em Patinga, né? E eu fui para trabalhar em diversos, né, lugares, hotéis inclusive, e cultivando o sonho de estudar, né? Até conseguir voltar a estudar. E quando eu realizei o sonho da minha mãe, né, de ver a gente formado, um curso superior, no dia da minha formatura ela tinha falecido há um mês. De qualquer forma, né, eu dedico a minha formação a ela sempre, porque a preocupação dela era essa, né? Então eu entrei na faculdade com 51 anos, né? No meu primeiro dia, eu gosto de contar isso,
porque no meu primeiro dia eu estudei numa escola, quem estudou no João 23, né? Você estudou lá? Quem estudou lá sabe como aquela escola é organizada, né? Uma escola pública boa demais, né? Que tem um padrão ouro mesmo. Então, quando eu fui para a faculdade, eu levei aquela coisa de disciplina de escola, né? Ainda tinha me acostumado a sentar num banco de escola, eu tinha 50 anos. Eu pedia licença para sair, para levantar, para falar, levantava a mão. E eu voltei para casa no primeiro dia e falei, nossa, eu no meu tempo que era assim, gente. Aquela galera lá de 20 anos não vai entender nada, por que eu sou assim? Aí eu fiquei pensando, como que uma mulher pode entrar na faculdade com 51 anos e acreditar que no tempo dela, o meu tempo é agora, junto com eles. Eu levo o que é meu e aprendo o que é deles. E daí a pouco tinha gente levantando, pedindo licença, sabe? Levantando a mão para falar e se comportando do jeito que eu estava fazendo. Eu percebi que tinha uma influência, né? Assim como eu estava aprendendo a usar o portal da faculdade com eles, né? E aí a gente percebe que quando você, né, você cruza essa barreira do etarismo, né, que hoje a gente fala muito disso no Brasil, né? Você cruza essa barreira, você rompe essa barreira. Eu fui estudar, não tinha ninguém da minha idade na minha sala. Você não existe mais idade, né? Você está ali para troca. Você falar do que você aprendeu há tantos anos atrás, como é que era, e, né, ensinar o que é seu e aprender o que era deles. De repente eu estava, né, usando o celular como devia, né, usando tecnologia como devia usar, aprendendo a fazer, né, os trabalhos ali no portal direitinho. Então aquela galera paciente. Nós somos amigos até hoje, temos um grupo até hoje, né? Nesses 3 anos a gente não se distanciou, um grupo de WhatsApp. E eu entendi que o tempo, né, a gente faz. Na faculdade, eu conheci uma menina, uma moça casada de 42 anos. 42 anos, né? Então, há 3 anos atrás, ela tinha 42 anos, ela podia ser filha daquela geração, né? E aí ela me disse que ela nasceu lá, na Zona Boêmia, e que ela tinha sido escolhida para ser jogada no Ribeirão, porque ela nasceu lá numa madrugada, filha de uma das meninas lá, e aí a pessoa que fez o parto improvisado lá levou para jogá-la fora, alguém interceptou. Era um bebezinho, né, saudável, estava chorando, interceptou, subiu até o centro, encontrou uma mulher, uma senhora que já tinha vários filhos, e pegou a criança e adotou, porque era assim, meio no improviso, e adotou, ela criou a criança, e ela falou assim, foi assim a minha adoção. Essa moça estudou comigo, formou comigo, atua, é uma querida psicóloga hoje. E quando ela fez o relato, local, pessoas, ela deu nome, porque ela sabe os nomes, aquela mãe, aquela avó era uma das meninas. Assim, a avó, a mãe, a família, era lá das meninas que eu conheci. Quando ela começou a falar nomes, eu falei assim, menina, mas você é nova, você não pode ser filha, porque, né, há 3 anos atrás eu tinha um filho com mais de 35 anos, né? Então, se eu já tinha um filho dessa idade e ela tinha 42, então ela não poderia, quase da idade do meu filho, ela não poderia ser filha de uma das meninas, ela só poderia ser neta, né, de uma neta próxima, mas não filha. Então eu fui fazendo as contas e fui investigando, era uma das meninas, uma das que eu me lembro, né? Então essa e uma outra história que eu vivi, foi uma moça contando um dia numa sala de espera, muito bem vestida, muito bem arrumada, e aí ela tá contando e falando assim, eu não tenho vergonha da minha história. Dentro do contexto daquela conversa casual de sala de espera, de médico,
ela falou assim: eu não tenho vergonha da minha história, eu sou filha de uma ex-prostituta do Juá, de Patinga. E quando a pessoa fala isso, né, eu quero saber. Aí depois eu até falo por quê para a pessoa entender, né? Eu quero saber quem, como, quem era. Então, a pessoa que ela falou o nome era uma das minhas clientes VIPs. Essa cliente das cartinhas vendeu o barraco para minha mãe. Ela tinha um barraco, né? Se eu falar o nome dela aqui, todas as pessoas, os homens de Patinga vão se lembrar, porque ela era famosinha da época, né? Então, ela era uma moça muito bonita. Todas na casa dela, elas eram 4 irmãs. Todas eram de lá, vieram para Ipatinga. Então, elas eram conhecidas por isso. Todas vieram fazer, né, prostituição aqui. E essa moça, por me conhecer, por já ser minha cliente de cartinha, ela falou que tinha um barraco para vender. Eu falei assim: você não pode falar que me conhece, mas você pode falar para minha mãe que você tem. Você espera minha mãe chegar, aborda ela passando na rua e oferece a casinha lá na Rua do Buraco. A gente morava na São José, que é onde tinha muitos barracos de aluguel, né? A São José tinha, assim, casas de alvenaria, tinha bloquete, tinha água. Então, era uma rua melhorada do complexo, né? E essa moça ofereceu a casa para minha mãe, vendeu o barraquinho para minha mãe, lá, né? A minha mãe fez lá um combinado com ela de pagar, perder de vista. E quando essa moça estava contando, eu entendi, essa senhora, né? Porque nós dessa geração somos todas senhoras. Eu entendi que ela era filha daquela pessoa, sabe? Aí eu falei para ela que eu conhecia lá, tal, mas não quis deixá-la constrangida. Ela falou assim: eu não fico, não, eu não tenho vergonha da história da minha mãe, não, porque ela me deu estudo, ela me deu condições. Então, assim, até pouco tempo eu tive esse contato, pouquinho, né, distante, sem, não tem muito o que provar, né? Não tem foto, não tem lembrança, não tem nenhum registro, mas eu guardo só como lembrança mesmo, como uma coisa bem afetiva para mim, sabe? E também não me envergonho, não. Já aconteceu uma coisa bem desagradável, foi quando nós ganhamos uma cama, né, Jeová? Uma cama que falaram que a cama era de lá. Aí um engraçadinho que estava visitando o museu, ele falou assim: é nessa cama que você se deitava com os homens? Eu falei: se eu tivesse feito prostituição, eu falaria tranquilamente sobre isso, porque eu não julgo ninguém. Isso é o quê? Eu não julgo ninguém que fez o que faz. Ai, meu Deus. Corta. Mas não era essa, o meu ofício não era esse, né? Mesmo porque eu tinha de 9 até 11 anos, então não deu tempo para eu ser prostituta, né? Aí, a partir dessa conversa, eu fiquei muito inibida de contar essa história, sabe, Thales? Fiquei como é que eu vou contar essa história? Pode constranger minha família, né? Não é isso, nem tive idade para estar lá naquela época, né? Mas eu depois da minha formação como psicóloga, né? E de lembrar de toda a minha trajetória até aqui, quando eu fui professora de garçom e garçonete, que eu tive uma turma que tinha 2 travestis, 2 prostitutas que pediram para ter uma turma separada, porque eles ficavam com vergonha e tal, e ele foi muito acolhedor daquele curso, né, de garçom para eles tiveram uma formação e tal. Eu passei a rever isso também, né? Porque história que a gente tem que guardar como orgulho, né? Você viveu, não tem como desviver isso. E também não foi uma coisa negativa, né? Pensa bem, numa época que a comunicação era tão difícil, toda semana eu lia carta, eu escrevia carta, eu lia a resposta. E eu amadureci muito rápido, porque eu lia também a resposta. Tinha uma devolutiva ali, né? Querida filha, seu pai esteve doente, né? Por aqui vamos ficando como Deus quer. Isso era assim os textos das cartinhas que vinham com uma letra muito difícil, né?
aquela letra difícil de entender. Eu conseguia ler, eu presenciava a emoção das meninas chorando, choravam ali lendo as cartinhas, e eu fazia uma resposta bem legal, e não era qualquer cartinha não, era tipo assim, 2 folhinhas de caderno pequeno, né? Naquela época era muita coisa, né? Escrevia eram uns caderninhos de arame pequenininho, aí escrevia, até que um dia uma me deu um dinheirão e comprou a famosa folha de papel ao maço que existia para fazer trabalho de escola, era uma folha grande e fininha. Aí ela falou, quero que você escreva em todas essas páginas, eu te pago o tanto que você quiser. Eu te pago por página, mas eu quero que você escreve muita coisa, que eu vou fazer muita coisa, vou falar muita coisa. E aí essa foi a única, né? Mas eu escrevi, e a resposta que veio de lá era os pais chamando ela para voltar, que não precisava de ficar lá. Então você vê que tinha... Aí eu ia tentando construir na minha cabeça como que era aquela família, né? Aquela família ali, ela era mais unida, ela era mais apegada, aquela família tinha mais conexão. Hoje eu imagino que era assim, né? É isso. Eu fui uma criança que muitas vezes eu dormi com fome. Minha mãe falava assim, dorme que o sono sustenta. Então assim, eu dormi com fome. E por isso, quando eu falo assim que elas me davam um cruzeiro eu comprava 4 pães. O que é dar um cruzeiro para uma criança que dorme com fome? Uma criança que escrevia, que tinha uma letra linda, eu só explorei o que eu sabia. Hoje eu nem sou tão empreendedora assim. Mas eu escrevi uma, gostou, me deu um cruzeiro, fiquei doida. Eu podia comprar na Pacomil, que eu comprava todo dia. Eu chegava lá, o moço dono da Pacomil me chamava de cabeludinha. Eu chegava lá para comprar 4 pães. Por quê? Porque pelo menos uma por dia, eu comecei a fazer uma por dia. Depois, eu tinha merenda na escola todo dia, que era merenda de escola. No Brasil, livro escolar, uniforme, não existia. Merenda você tinha que comprar. Uniforme era um tecido azul e outro branco, né, Jeová? Um tecido azul e outro branco para você fazer a calça e a blusa. Então, você não... Livro escolar, a sua mãe tinha que comprar. Por isso que a gente não estudava. Então, lá na escola, vendia pão com molho, pão com carne moída. Eu passei a ser a popular, que tinha dinheiro para comprar para mim e para minhas amigas, porque eu passei a fazer isso. Então, era impossível não aceitar. Eu não desrespeitei porque minha mãe não sabia, né? Ela só começou a ver um movimento eu tinha uma cliente que era desse tamanho, menor que eu, ela era uma moça de quase 20 anos, mas ela era desse tamanho. Ela tinha um cabelo black power, e eu lembro até dela assim, moreninha, com aquele cabelo e um shortinho branco curtinho, e ela chegava com 2 folhas dobradinhas aqui e uma caneta enfiada assim na calça, e só fazia assim para eu ir escrever. Então assim, como não? Eu não me esqueço desses detalhes, eu só fazia assim, ó, vamos lá. Aí, às vezes, eu acho que cheguei aí no quarto que elas faziam, né, a vida delas. Mas era tanto respeito comigo, que a hora que eu ia sentar na cama, elas forravam um pano, uma toalha. Era respeito, e aí elas falaram assim para mim, menina, você tem um futuro brilhante, você é uma menina inteligente, você é uma menina bonita, e sabe? Cuidado com os homens são assim, os homens são assados. Então, assim, quando eu fui crescendo, eu fui percebendo que eu não podia, aquela vida era que ela não podia ter. Que estudar era um caminho, que trabalhar honestamente era o caminho. Não que elas não eram honestas, porque pagavam tudo que... Por exemplo, se a minha mãe lavasse roupa para uma delas, ou comprasse marmita na mão da minha mãe, elas que mais pagavam. Mas trabalhar, né, formalmente e tal, e não viver aquela vida, porque a maioria tinha cortes de faca, de vidro, sabe, marca de tiro, marca de facada, e é muito raro você ver uma menina lá assim limpa, que não tinha nada. E aí, no meio dessa confusão, eu conheci, assim, eu vou falar isso o resto da vida. Eu conheci a mulher mais bonita que eu já vi na minha vida, uma delas. Ela era morena clara. Ela tinha um cabelo preto, Chanel, lisinho,
sem chapinha, né? Natural. Lisinho e os olhos mais azuis que você puder imaginar. Os olhos de piscina, sabe? Linda, mais linda, mais linda. Era a moça mais linda que apareceu naquele lugar. Então ela era tão disputada, que um cara pagou para ela um aluguel fora de lá para ela ser só dele. Pagava ela muito bem para ser exclusiva, que hoje fala, né? E aí essa menina, foi essa moça que esse cara que levou, que tirou ela de lá, daquela rua, era casado e a esposa do cara matou ele. Porque ele fez isso, sabe? Então, assim, eu me lembro daqueles olhos dela quando eu chegava, né? Quando eu cheguei perto do morto, porque o morto foi morto no meio da rua, assim, igual um porco. Abriram o cara, assim, no meio da rua. Quando eu cheguei, eu olhei para dentro, ela estava chorando lá perto dele, aqueles olhos azuis, assim, olhando para mim. E ela falou assim para mim: você precisa escrever para minha família vir me buscar. Entendeu? Então são fatos, são verdades muito fortes, né? Muito impactante para uma criança. Você vê que eu fiz tudo isso e saí de lá com 14 anos. Era muito impactante para mim. Isso poderia ter impactado para o mal, né? Para eu desejar ter aquela vida, ficar mexida com aquela vida, porque ela sempre tinha um dinheiro. Ela sempre tinha um dinheiro para mandar para as famílias delas. Que elas colocavam num papel de pão, enrolavam o dinheiro num papel de pão, botavam dentro da cartinha, com a minha cartinha, né? Então, assim, eu podia ter até ficado achando que aquilo era uma coisa, né, um caminho, mas elas me respeitavam tanto que a primeira vez que eu comprei absorvente, que eu nem sabia o que era, eu fui lá na droga, na IPA Droga, chamava, acho que era uma das poucas farmácias, era do João Lamego e essa. A do João Lamego era Farmácia Esperança, eu acho. E aí eu fui na Ipadroga comprar absorvente. Antigamente, né, ele era grande, porque ele não vinha dobradinho nem nada, era um pacote grande. Eu não sabia o que tinha ali dentro, não imaginava que era algodão, para fazer unha, qualquer coisa assim. Mas fralda descartável eu não conhecia, então eu não sabia o que era aquilo. Então, quando eu cheguei, eu perguntei para ela, comprei e devolvi, perguntei, para que é isso? Né? Chamava elas de tia, né? Para que é isso, tia? Ela falou assim, isso aqui é para colocar em neném, é só para curar o umbigo de neném, porque parecia um cinteiro, né? Aí, você já viu um cinteiro? Então, para curar o umbigo de neném. Então, era um respeito comigo. Por uma única vez, eu cheguei para escrever a carta num cômodo, no início da rua, e ela estava beijando um homem. Quando eu cheguei, ela limpou assim a boca, empurrou o cara e falou assim, volta depois. Então era muito respeito comigo, sabe? Assim, né? E tinha um respeito por eu fazer o que eu fazia, respeito por eu ser criança, e falava assim, você não viu nada, esquece. Esquece. E aí, às vezes, eu ficava meio confusa com tudo aquilo, né? Então, são muitas histórias, são muita coisa, mas ali naquela rua tinha a lavadeira, né? Tinha o pedreiro, tinha o carpinteiro, tinha o soldador, tinha o funcionário da Uzi Minas, tinha rapazes que faziam Senai, né? Ali naquela rua tinha quem fazia comida, quem trabalhava nas lanchonetes, quem trabalhava nos restaurantes. Então aquela rua tinha um povo que trabalhava, que acordava cedo, né? Que não era porque morava lá que era vagabundo, não, né? Só estava morando lá porque era onde conseguia viver, né? Onde conseguia morar naquela época. Mas ali tinha gente que fez a cidade crescer, né? Era pessoas que limpavam a casa dos outros, né? Era a maioria das empregadas domésticas. Criaram muitos bebês de gente importante de Patinga, né? Muitas ali criaram. Eu ainda tenho contato com uma senhora que está bem idosa, mas ela está viva. E ela foi babá de muitos bebês famosos aqui de Patinga, né? Filhos de gente importante da cidade. E ela ainda ela tá quase 90 anos. Então,
as pessoas que viviam ali naquela rua deixaram sua marca, né? Eu não quero me envergonhar dessa história, sabe? Se um dia essa história for contada para os meus filhos, quero que seja pela minha boca. Então eu resolvi gravar mais pensando muito nisso, sabe? Eu quero deixar essa história falada por mim. Que ninguém venha falar assim, será que não era, né? Não era assim, não era assim? Se fosse, os meus filhos saberiam, né? Mas a história como ela foi, que nunca foi contada muito explicitamente, porque eu tinha esse tabu. Eu já gravei outra vez, mas gravei meio, sabe, minha mãe vai ver isso, né? Mas porque eu tinha esse tabu mesmo, assim, será que, né? Que eu vivi lá e tal, assim, lógico que eu sofri discriminação nesses lugares de diversão, de matinê, de dança, né? Muitas vezes eu era interpretada como uma menina fácil, né? Uma garota que todo mundo podia passar a mão, né? E aí, assim, podia chegar e levar uma bolacha na cara. Porque eu morava lá, porque eu tinha esse ofício, né? Então, na escola, eu vivia, tipo, uma vida dupla, né? Não falava onde que eu morava direito e tal. Porque tinha discriminaçãozinha, tinha, né? Mas, igual eu falei, eu sempre enfrentei isso. Eu sempre achei, sabe? Eu protegia minha mãe, mas sempre achei que não... Né, que aquelas mulheres, eu acho que se não fosse a zona, nem tinha segurado os peões aqui para fazer a cidade crescer, porque os caras sofriam pra caramba, trabalhavam igual burro, mas à noite ia lá beber né, tomar sua bebida, dançar, às vezes elas ficavam lá de ouvinte, nem sempre era tudo que as pessoas pensam, às vezes elas ficavam lá dando colo para eles, porque era o que elas mais relatavam, sabe? Que os caras chegavam lá para desabafar, que era como elas falavam, né? Então, eu sei que eu arrumava um emprego fictício para cada uma. Cada uma eu punha para trabalhar num lugar, para que essas famílias nunca souberam talvez o que elas realmente faziam, sabe? Mas era muito interessante quando uma que ia para a mesma cidade e deixava outras, ela levava muitas encomendas. Então, uma vez eu vi uma levando um velocípede, que é uma motoquinha, né? O velotrolzinho. Era o velocípedezinho. Então, aquela menina tinha um filho lá pequeno. E ela estava levando junto com as bagagens dela aquele velotrolzinho para deixar lá, e a minha imaginação era aquela criança, vai chegar lá, vai ficar doida com aquilo, né? Nem eu que morava aqui na cidade não tinha, e ela ia levar para a roça, para aquela criança. E talvez elas vieram em busca disso mesmo, né? De dar comida, de dar conforto, deixaram lá os familiares, e é isso.